Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Muito bem, começa mais um Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Hoje com o segundo programa da série Sindicalismo e Conquistas. Como todos sabem, o movimento sindical vive uma época de muita pressão por causa da crise econômica, da recessão do desemprego e dos ataques, da onda de ataques aos direitos dos trabalhadores e à própria organização sindical. Tivemos a lei da terceirização draconiana, depois a lei da reforma trabalhista, que entrou em vigor dia 11 de novembro, e também a tentativa de reforma da Previdência nos moldes neoliberais, etc., de jogar os idosos na vala comum. Bom, e o sindicalismo tem que enfrentar então essa conjuntura, que é uma conjuntura política muito agressiva, uma crise econômica muito forte e leis, que dificultam a ação sindical. Ainda assim, porém, contudo, o sindicalismo resiste. E essa resistência se dá em vários níveis, por categoria, por setor, por local de trabalho, etc. Nós vamos falar hoje de uma resistência importante, que não foi só resistência, como também houve conquistas de uma categoria urbana, mas de muito peso, que são os metroviários de São Paulo. Nós estamos aqui hoje com o Wagner Fajardo Pereira, que é o coordenador-geral do Sindicato Metroviário de São Paulo e é técnico em segurança do trabalho, metroviário há 35 anos. Tudo bem, Wagner? Tudo bem, Bertãozinho? Bom dia, boa noite aos telespectadores aí. E aos internautas? E aos internautas, né? Bacana. A gente está aqui com muita satisfação, porque nós vivemos hoje, como você disse, um cenário de muita dificuldade para o povo trabalhador, para os trabalhadores em geral. Mas mesmo assim, nós vivemos também momentos muito contraditórios, né? Você tem, por um lado, muitas derrotas do ponto de vista da luta dos trabalhadores, como você citou aí agora há pouco, mas nós temos também conquistas, né? Num cenário de dificuldade, nós metroviários, às vezes, nesse momento, conseguimos algumas vitórias importantes, né? Eu queria mais compartilhar com vocês aqui essas vitórias. Bacana. Porque eu acho que a mais significativa do ponto de vista da luta geral dos trabalhadores é que nós conseguimos provar no TST de que metroviário, independente de que empresa que trabalhe, é metroviário. Bacana. Né? Ou seja, prevaleceu o conceito de categoria. De categoria, porque havia uma distorção muito grande com os trabalhadores da Via 4 e agora da provável, né, continuidade aí do processo de privatização da linha 5, né, em que a CCR, que é a holding que ganhou essas concessões, né, eles entendiam e estabeleceram e criaram um sindicato dizendo que eram trabalhadores de empresas que trabalham em concessão de transporte. Poxa vida. Criaram um sindicato, né, que agrega todas as empresas, todo tipo de concessão, de barca, de trem, de rodovia, de tudo isso, né? Sim. Quer dizer, pegou várias categorias e pôs num pacote só e depois inventou um sindicato. Sim. Até o nome do sindicato é complicado, é Sindicrep, né? É o sindicato da precarização. Da precarização, né? Porque, na realidade, né, esse sindicato, é escandaloso o acordo coletivo que eles assinaram, né? Agora, nas vésperas da gente ter o resultado do TST, eles firmaram um acordo por 2 anos. Puxa vida. Para você ter uma ideia, uma das cláusulas do acordo diz que a empresa se propõe a manter 10%, até 10% de trabalhadores com mais de 50 anos. Puxa vida. Você vê que é ousadia? É uma ousadia. Até 10% pode ser um, né?
Exatamente. Pode ser 2, né? Então, quer dizer, o cara, quando completar os 49 anos, ele já começa a se preparar para ser demitido. Claro, sem dúvida, sem dúvida. Então, é um cenário... Então, esse tipo de coisa, né, a gente conseguiu, na sexta turma do TST, uma votação unânime, né, determinando que os trabalhadores da Via 4 sejam representados pelos sindicatos metroviários. Bacana. Wagner Fajardo, você vai explicar melhor daqui a pouco. Eu tenho que apresentar aqui a nossa Ariane Soares, jornalista da Agência Sindical, que nos ajuda a fazer o programa aqui toda quinta-feira. Tudo bem com você, Ariane? Tudo bem, João Franzin, boa noite. Boa noite, Fajardo. Boa noite também a você que nos acompanha. Eu já posso encaminhar uma pergunta, Franzin? Claro, claro. Já vamos encaminhar. Porém, para você que nos assiste e, de repente, queira participar aqui do programa, envie pergunta para o nosso WhatsApp, 011 São Paulo, 974719071. 974719071. Nós já recebemos bastante perguntas, por isso que eu já vou começar encaminhando aqui. Agradeço a você que já está participando com a gente, já mandou sua pergunta pelo WhatsApp. Estamos recebendo mais algumas também. E a primeira pergunta é do Adilson Araújo, que mandou hoje pela tarde para a gente, o presidente da CTB. Ele começa assim: primeiro eu quero saudar a todos e todas que constroem a agência sindical. E também saudar o companheiro Fajardo e a luta dos sindicatos metroviários em São Paulo contra as privatizações e em defesa dos interesses da sociedade e dos trabalhadores. Ele diz assim: o movimento sindical sofreu com a aprovação da reforma trabalhista, um forte golpe. Uma ação que tenta, por diferentes vias, quebrar a espinha dorsal dos sindicatos e impedir a organização da classe trabalhadora. Os sindicatos metroviários têm uma forte reconhecida luta na cidade de São Paulo. Com essa luta pode ajudar ao conjunto da classe trabalhadora paulista na batalha em defesa do movimento sindical, sem perder de vista a luta nacional que o país enfrenta? Você tem umas 3 horas para responder a pergunta, formular uma tese aqui. Obrigado, Adilson, forte abraço para você. Então, Adilson, obrigado pelas deferências aí à nossa categoria. A CTB está presente no Sindicato dos Metroviários, com uma parcela da diretoria, uma diretoria de composição, né? E realmente essa batalha nacional, ela tem que contar com a ajuda e com a participação das várias categorias. No nosso caso, no ano passado, nós participamos ativamente das batalhas contra a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, né? Nós conseguimos, junto com as demais categorias, protagonizamos uma importante luta nas 2 greves gerais, do dia 15 de março e dia 28 de abril, né? Essa luta foi, na nossa opinião, uma das mais importantes do que a gente desenvolveu nesse último período, né? E agora, né, com esse cenário de turbulência, nós também temos que estar nos preparando para o golpe que possa que está em curso, né? E que com certeza pode levar a essa reforma da Previdência e outros ataques, sim, como a questão das privatizações, né, que a gente está assistindo agora. Mas no nosso ponto de vista e na nossa luta aqui em São Paulo, né, nós sofremos também nossos reveses, né? Embora tenhamos feito uma importante denúncia da privatização da linha 5, denunciando inclusive o ganhador antes da proclamação do resultado. Quer dizer, jogo de cartas marcadas. Era um jogo de carta marcada, né? A CCR já estava preparada para assumir a linha 5, né? E ganhou a licitação, todo mundo sabia, e a gente conseguiu denunciar, isso ficou muito nítido. Mas mesmo assim, né, a mídia, que nós sabemos que papel que cumpre, né, teve que anunciar, teve que dizer, mas isso ficou por isso mesmo, e até agora o que está sendo concretizado é a privatização. Mas eles sofreram um revés também. Sim. Porque eles não esperavam que a gente conseguisse a representação dos trabalhadores da linha 4 e agora da linha 5 também. Ô Fajardo, e quantos trabalhadores são?
na verdade, que vocês garantiram a representação, que é uma representação legítima dos metroviários. Na via 4, que é a linha 4, né, são 1.100 trabalhadores. Pô, representativo, hein? É grande, um número grande. Na via mobilidade, que é a que vai assumir, que é como é uma holding, ela divide em várias, vai ser mais uma empresa que vai assumir a linha 5. Na linha 5, hoje, da nossa categoria, tem em torno de 800 a 1.000 trabalhadores. Quer dizer, né? na verdade, vocês porque garantiram... Lá são 15 estações hoje. Vocês garantiram a representação de cerca de 2.000 trabalhadores. Aproximadamente. Bom, hein? Bom. Porque é um cenário, né, que era uma distorção muito grande. Você tem uma categoria, o nosso advogado, quando foi apresentar a tese, né, lá no TST, ele levou o mapinha do metrô. Sim. E falou para o juiz, olha aqui, ó, na tese que a empresa está desenvolvendo, o trabalhador que está nessa linha aqui, ele é uma categoria. O que está nessa outra linha aqui é uma categoria diferente. Né? Então, comprovadamente, era uma fraude constitucional à organização dos trabalhadores. Então, portanto, a gente, na realidade, conseguiu essa vitória, né? E isso, com certeza, vai nos ajudar também do ponto de vista da organização da nossa categoria, com essa integralidade, quer dizer, independente de qualquer coisa, metroviária na linha 1, 2, 3, 4, 5, claro. E 6 e 7, e quantas linhas tiverem. Perfeito. Agora, vocês estão pensando em fazer uma campanha de sindicalização desse pessoal? Isso já está em atividade? Nós já iniciamos. Olha, bom, já iniciamos uma campanha. Hoje mesmo, às 5 horas da manhã, 5 e meia da manhã, nós estávamos lá no pátio de Vila Sônia, né, entregando material. A empresa ainda resiste, fez aqueles embargos declaratórios, né? Sim, mas a derrota política já é flagrante, né? E o que eles estão dizendo é que eles vão ter que rever os contratos, porque com o sindicato dos metroviários, né, eles vão ter mais dificuldades e aí o contrato tem que ficar mais caro. Poxa né? vida. Porque a exploração lá é grande. Os trabalhadores lá trabalham, as escalas de trabalho que a gente viu, eles trabalham 42 horas de 12 em 12. Jornadas de 12 horas, Poxa 2 vida. dias, folga 2, trabalha mais 2 dias, 12 horas. Então, quer dizer, é um negócio... uma escala absurda, né? Uma escala absurda, não conheço nada parecido. É uma situação, assim, muito... É uma repressão violenta, é um negócio impressionante. E a empresa, qual é o nome dela? Via 4. Via 4. E essa empresa é brasileira? E a holding é a CCR. A CCR. A holding é a CCR também é um que tem pedágio por aí. Tem pedágio, tem barca, tem o metrô de Salvador. Tá. Né? Eles estão tentando ser uma grande concessionária aí do setor de transporte, né? Mas é isso, na realidade é uma empresa que funciona a ditadura para o trabalhador. Perfeito. Obrigado, Wagner Fajardo. Eu quero agora chamar aqui o Fala de App, que é o nosso correspondente, e o Antônio Augusto Queiroz. O Toninho sempre grava uma mensagem aqui para o programa, e hoje ele fala da questão da sucessão presidencial, das eleições, né? Que é um assunto que nós vamos, a partir de junho, nós vamos tratar com bastante regularidade aqui no nosso programa, porque é preciso, no Legislativo, aumentar as bancadas ou dos trabalhadores ou de aliados, de pessoas que tenham algum tipo de diálogo e de relacionamento com o mundo do trabalho. E no Executivo, eleger governantes, né, que tenham compromisso com os setores populares. Mas vamos ouvir o Toninho, depois a gente volta com o Wagner Fajardo, dos Metroviários de São Paulo, falando das conquistas do sindicato e da categoria. Olá, Franzinho. Esta semana, frente à ausência de deliberações no Congresso Nacional da pauta trabalhista, eu gostaria de chamar a atenção para a eleição presidencial. Nós temos agora, em outubro de 2018, uma oportunidade ímpar de decidir sobre o futuro do Brasil, analisando as 3 visões de mundo em debate nessa eleição. Uma, representada pela esquerda e centro-esquerda, que consiste na defesa de um programa de proteção social,
ou seja, a defesa do estado de bem-estar social, aquele que protege o cidadão do nascimento até a morte, dando-lhe oportunidades escolares, oportunidade de emprego, oportunidade de crescer e ascender socialmente, ou seja, é aquele modelo em que os recursos e o orçamento do Estado são canalizados para combater desigualdades e promover inclusão social. O segundo modelo, representado pelas candidaturas ditas de centro, é o modelo do Estado liberal fiscal, aquele que está sendo implementado no Brasil nesse momento, de desmonte das políticas sociais, de desmonte dos serviços públicos e de agressão sobre os direitos dos trabalhadores, os direitos previdenciários, etc. E, por fim, a terceira visão, que é o chamado Estado penal, aquele em que, em lugar de canalizar os recursos para construir escolas, busca-se construir presídio, ou seja, o da penalização, da repressão, da perseguição aos mais pobres. E, por fim, recomendo a leitura na página do DIAP da cartilha que nós fizemos para uma eleição limpa e republicana. Um grande abraço e até a próxima semana. Muito bem, voltamos com o Repórter Sindical Mundo do Trabalho no Ar. Hoje, o segundo programa da série Sindicalismo e Conquistas. Parabenizar o Antônio Augusto de Queiroz, o Toninho, pela síntese clara, precisa que ele fez do quadro eleitoral que se avizinha, né? E essa ideia de Estado penal, ela é uma ideia chocante, né? Porque o Estado passaria a ser ter como eixo a repressão, a sociedade seria um poder dominante e violento, né? Porque não tem jeito de ser diferente. Então, vamos trabalhar para que a gente tenha um processo democrático, eleitoral democrático e que vença a via progressista, a via do Estado de bem-estar social, que, aliás, é o que está na Constituição de 88. Wagner, há mais perguntas? Vou pedir que a Ariane Soares encaminhe ao nosso convidado Wagner Fajardo. Pode ser? Vamos. Pergunta de Luiz Gonçalves, presidente da Nova Central São Paulo. Companheiro Fajardo, qual é a sua opinião sobre este esforço do Legislativo contra a reforma trabalhista de Temer? Temos alguma chance ainda nesta legislatura de avançar com este Estatuto dos Trabalhadores? O Estatuto dos Trabalhadores, esse do Paulo Paim, sim, né? Sim, acredito que seja. Você está chamando de nova CLT, né? Então, eu acho que o momento que nós atravessamos com esse congresso que nós temos aí é uma situação de bastante dificuldade para os trabalhadores. Nós temos todo o esforço legislativo de denúncia, ele deve ser feito, né? Mas também temos que ter claro que a principal batalha, o Toninho do DIAP já colocou um pouco essa situação, né? Eu acho que nós podemos mudar um pouco esse cenário se a gente conseguir fazer, na realidade, um avanço do sindicalismo também do ponto de vista parlamentar. Quer dizer, ter uma bancada mais representativa, né? Esse é um esforço grande que nós temos que fazer num momento de muita dificuldade, né? Não podemos ter ilusão com relação a isso. Agora, é isso, também no Brasil, né? A gente já viveu momentos em que a gente via com muita dificuldade e tem momentos de viragem. Sim. Né? Então, o cenário e o que eles estão fazendo no Brasil é muito grave e isso está afetando diretamente o povo, o desemprego, a fome, a miséria, as desgraceiras todas que estão acontecendo, com certeza vai também abrindo os olhos do povo, né? Mas para isso nós vamos ter que fazer um esforço de muita unidade entre os trabalhadores, entre os sindicatos, entre as centrais, e é esse o esforço, né, que a gente vê em algumas centrais, né, de busca dessa unidade, né? Felizmente a central que eu participo, que é a CTB, né, se tem um mérito que é reconhecido por todos na CTB, é exatamente a busca da unidade. Sim, sim. Né? E acho que esse esforço ele tem que se dar também nos partidos do nosso campo, né? De buscar a unidade, porque nesse momento qualquer divisão entre nós só ajuda o inimigo, né? Perfeito. Então, portanto, eu acho que aí, Luizinho,
nós temos que... Você é um lutador por essa causa da unidade, né? O Luizinho tem essa marca. Tem. Né? Então, essa unidade é que pode nos dar alguma possibilidade nesse cenário. Perfeito. Wagner Fajardo, eu lembro a todos que ele falou do sofrimento das pessoas, porque a crise não é uma abstração, a crise é uma violência no cotidiano, na vida do trabalhador, da trabalhadora, do aposentado, da vida do povo de um modo geral. Mas veja só, o Valor Econômico de hoje, que é um jornal dos empresários, aliás, um jornal muito bom, trouxe a seguinte informação. Em um ano, 900 mil brasileiros que pertenciam à classe A e classe B desceram de condição social. Ou seja, você tem um fenômeno que é raro na história. Você está jogando milhões na miséria e está empobrecendo a alta classe média. Né? Porque os muito ricos, eles se viram. Vocês moram lá em Miami, moram lá naqueles paisecos da Europa, os paraísos fiscais, eles pode ter crise, para eles não acontece nada, mas a classe média alta, um engenheiro, um advogado, um pequeno empresário que se encontram nessa faixa também passa por um processo de empobrecimento. Isso vai criando um clima de uma bomba social, uma hora isso explode, não fica assim desse jeito, vai comprimindo, e uma hora isso, numa das pontas, isso seguramente vai estourar, vai ter ações de massa, etc. Não sei como é que os saques não voltaram, os saques a mercados, a caminhões de carga pelas estradas brasileiras, se é que não estão acontecendo e a gente não sabe. Mas, Fajardo, eu queria voltar aqui ao nosso tema do programa, que são essas vitórias dos metroviários. Há uma segunda vitória que eu queria que você explicasse, que foi a readmissão de um grupo de trabalhadores demitidos numa greve, foi isso? Foi. E como é que vocês conseguiram? Nós tivemos... Na justiça ou negociando? Negociando. Ah, que bom. Mas na justiça também. Tá. Porque assim, foi uma vitória dupla, né? Na realidade, quando 2014 teve as demissões, na greve de 2014, né? Nós tivemos ali a demissão de 42 companheiros. Tá. Né? 2 foram reintegrados automaticamente, 3 eram dirigentes sindicais e foram afastados para apuração de falta grave e conseguiram a reintegração um pouco antes. E sobraram 37. Né? Todos eles foram demitidos por justa causa. Tá. Só que o metrô não conseguiu provar na justiça, e o governo do estado não conseguiu provar na justiça, qualquer falta grave deles. Olha aí. E aí eles ganharam... Fizeram na arbitrariedade mesmo. Arbitrariedade mesmo, né? Que foi aquela orientação do Alckmin, tá. Né? Da repressão, tinha que acabar com a greve, e ele adotou o método mais truculento, né? Que foi de desrespeito, inventou um monte de história e os trabalhadores conseguiram provar na justiça que aquela justa causa não se justificava e todos eles foram absolvidos pela justiça. Porra, que bom. Tanto na primeira como em segunda instância. Tá. Né? O metrô não tinha nem condição de recorrer à segunda instância, mas por ordem do Alckmin, né, o Alckmin determinou que fizesse tudo para não ter a reintegração. E isso se perdura há mais de 2 anos que teve o julgamento e o metrô foi utilizando recursos protelatórios, né, já que ele não tinha nem condição de ir a recurso no TST, né, mas fez aquelas ações protelatórias. Foi quando na campanha salarial do ano passado, nós num contato direto, numa negociação direta que a gente firmou com a direção da empresa, colocamos o problema e dissemos, olha, o passivo trabalhista está aumentando. Sim. E vocês não têm mal o que fazer, vocês vão ter que reintegrar. Ou agora, ou assim que esgotarem todos os... E cada momento que passa é um momento que vai acumulando de passivos, né? E a gente conseguiu essa negociação na campanha salarial do ano passado e conseguimos firmar esse acordo no primeiro dia útil após a saída do Alckmin do governo. Então foi recente, coisa agora, bem recente. Dia 9 de abril. Puxa vida. Conseguimos o compromisso do metrô de reintegração. Ainda não conseguimos colocá-los trabalhando. Tá. Porque aí tem aqueles trâmites, tem que fazer os cálculos, tem que fazer um monte de coisa. Temos que fazer um compromisso na justiça, que o metrô está abrindo mão de ações jurídicas, né? Então nós vamos firmar esse compromisso e
provavelmente até o final do mês, esses trabalhadores vão estar reintegrados, trabalhando. Uma vitória extraordinária. Muito grande. Muito bonita. Muita alegria na categoria, muita festa. Poxa vida. Porque é uma vitória significativa. Parabéns ao sindicato. Não podemos É uma desanimar. vitória da luta, uma vitória, porque durante esse período todo, Brasil, o maior exemplo de solidariedade que nós tivemos, eu não conheço outro, durante esses 4 anos, a categoria sustentou esses demitidos, pagando seus salários com a contribuição extraordinária. Poxa vida, que bacana. Essa é a solidariedade de classe, a verdadeira solidariedade. Aliás, Ariano Soares, anote aí para a gente entrevistar um desses trabalhadores, o Wagner faz a ponte com a gente. Quero entrevistar lá na agência sindical para contar um pouco de como é que ele viveu nesse período, suas apreensões, suas dificuldades econômicas, né? Se em algum momento ele ficou desesperançado, né? Contar um pouco dessa história que eu acho bacana. Puxa, vitória extraordinária do sindicato. Parabéns. Fajardo, temos uma reportagem de um evento que aconteceu em Guarulhos e eu queria pedir então que fosse exibida a reportagem, depois nós voltamos com perguntas, viu, Ariane? E fazer várias perguntas aqui ao nosso convidado, o Fajardo, coordenador do Sindicato Metroviário São Paulo. Vamos lá? O sindicato realizou dia 27 de abril, em parceria com diversas entidades, importante encontro que debateu o desenvolvimento tecnológico, a geração de emprego e de renda em Guarulhos. O evento reuniu no auditório do Colégio e Faculdade ENIAC centenas de lideranças sindicais, trabalhadores, líderes empresariais, movimentos sociais e religiosos. Eu acho que foi muito importante, vinham as religiões aqui, vinha representando os empresários. Foi importante os trabalhadores estar aqui ouvindo, saber que nós estamos no caminho para buscar o desenvolvimento com geração de emprego. E renda, porque não adianta só gerar emprego, é preciso gerar renda. Eu quero crer que a partir de agora nós demos um ponto de partida para estabelecer um diálogo mais constante com essas entidades. Como é que você está pensando o dia seguinte? Olha, João, eu acho que aqui ficou provado que o movimento sindical tem que mudar. Não tem esse negócio de categoria, discutir só a tua categoria. Então é um momento, acho que ímpar, para nós podermos, o movimento sindical, as religiões, as entidades filantrópicas, poder se unir, a universidade, os políticos, se unirem em torno de um país, em torno de uma nação, construir essa nação. Para construir essa nação, nós não temos que ter divisões, nem de categorias, nem de religiões, nós temos que ter a unidade da sociedade. Como é que a gente elege pessoas de formação religiosa mais progressistas? Aí acho que cabe a orientação dos líderes, né, os líderes das comunidades, das religiões, né, dos sindicatos, a orientação dos líderes, se organizar para orientar a sociedade. Porque quem elegeu um Eduardo Cunha da vida lá, que está hoje inclusive na cadeia, talvez ele não sabia quem era Eduardo Cunha. Ele não conhecia o passado do Eduardo Cunha. E cabe nós, lideranças, fazer com que orientar essas pessoas a saber para quem ele está votando, como ele deve votar, o que deve fazer. Nós, como liderança, temos como obrigação de orientar a sociedade. Você acha que nós encontramos aqui pontos de convergência e que avaliação você faz do ato de hoje, do evento de hoje? Bom, eu acho que a gente encontrou, sim, esses pontos de convergência que estão dados, primeiro, pelo fato da gente estar do mesmo lado de classe, né? Então, a gente tem solidariedade de classe. Os sindicalistas, os religiosos que estavam aqui representando das comunidades que estão nas periferias, né? Agora, é claro que o diálogo é maduro quando a gente se sente à vontade para pontuar também as diferenças, né? Então, responsabilizar o governo, responsabilizar o setor patronal também é importante, né? Eu acho que esse nível de diálogo, né, quando a gente consegue discordar e mesmo assim encontrar convergências, é importante. A gente conseguiu fazer isso aqui, porque é de senso comum que nós precisamos retomar a agenda do desenvolvimento, né? Um desenvolvimento autônomo, soberano, que priorize o emprego, né? Que seja feito a partir do trabalhador. Acho que a gente conseguiu. Isso sinaliza, na verdade, né? Sinaliza para o conjunto da sociedade um movimento que é necessário, que é esse movimento da gente pautar com mais clareza os problemas estratégicos do país, né? Porque o que foi dito aqui é de que, bom, nós não vamos resolver o problema do desenvolvimento, do emprego e do desenvolvimento do capitalismo aqui nessa reunião, mas esse diálogo precisa começar, né? Então, sem dúvida nenhuma, o ato foi bem sucedido. Muito bem, muito bem. Voltamos com o repórter sindical Mundo do Trabalho no Ar. Eu e o Fajardo estava prestando atenção ali na fala do Vitor,
da Frente Evangélica em Defesa do Estado de Direito. Ele já esteve aqui, a gente fez um programa muito bacana com ele, também com o Padilha, Anivaldo Padilha, com o próprio Pereira, que esteve participou de um evento lá do Vaticano em novembro, lá voltado para a área social e sindical, com 44 países e outros. E aí eu falei para o Fajardo que depois do programa a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto. Perguntas, Ariane Soares, ao nosso convidado Wagner Fajardo, líder metroviário. Vamos lá? Vamos encaminhar primeiro a pergunta de José Maria Rangel. Ele é coordenador geral da Federação Única dos Petroleiros, a FUP. Ele mandou pelo WhatsApp. Muito obrigado, Rangel. Como os metroviários de São Paulo estão se organizando para enfrentar o golpe que está em curso no país, principalmente no que diz respeito aos ataques aos direitos e também às organizações sindicais? Bem, Rangel, não é uma tarefa simples, né? Nós vivemos no nosso sindicato, temos uma diretoria plural, né? Com várias forças políticas, temos a CTB, a CUT, com lutas, intersindical, setores ligados ao PSOL, né? Nós temos, então, um sindicato bastante amplo, tem setores independentes. Então, nós, nesse esforço, temos tentado acompanhar a agenda do movimento sindical, né? Agenda das centrais, agenda que leve a esse enfrentamento e como que a gente pode... Agora, nós fizemos uma campanha salarial agora, recente, né? Conseguimos renovar nosso acordo coletivo. Acho que isso acaba também servindo de emulação para outras categorias, porque nós sabemos que o patronato vem para cima e vem tentando implementar a reforma trabalhista nos seus acordos coletivos. Sim, sim. Né? E a gente conseguiu uma importante vitória agora nessa campanha salarial. Então, eu acho, Rangel, que nós temos que conversar com as centrais, né, para que retome o processo de organização e de luta, porque o sindicato sozinho não vai fazer esse processo. Então, a agenda das centrais tem que, mesmo o nosso sindicato, embora não seja afiliado a nenhuma das centrais, né, ali dentro a gente tem uma atuação e que a gente, com certeza, ingressará nessa luta coletiva que é para resistir mesmo a esses ataques que são cotidianos. Wagner Fajardo, o Sindicato Metroviários fechou o acordo coletivo. Qual é a data base da categoria e o que foi possível garantir ou obter, avançar na negociação? Então, além, evidentemente, da readmissão dos companheiros, que é um fato extraordinário. Na realidade, a readmissão dos companheiros foi um processo que a gente conquistou na campanha salarial passada. Ela culminou exatamente por a resistência do Alckmin, a gente conseguiu fechar agora no mês de abril. Nós discutimos com a categoria, até pelo risco que tinha dessa questão da ultratividade, ninguém sabia direito como que isso funcionaria. Então, nós combinamos com a categoria e, infelizmente, o governo do Estado, a direção do metrô aceitou. Nós antecipamos a nossa negociação, que a data base é 1º de maio, nós conseguimos fazê-la toda no mês de abril. Então, nós concluímos praticamente as nossas negociações no dia 21 de abril. Dia 21 não, dia 22. Né? Mas para vigorar a partir de 1º de maio? Para vigorar a partir de 1º de maio. Né? E aí nós estamos agora finalizando e fechando nosso acordo. Nós conseguimos manter o nosso acordo intacto, com todos os direitos que estavam garantidos. A convenção coletiva foi preservada integralmente. Que bom, que bom. Né? Conseguimos, aí reajuste salarial foi muito baixo, né? Foi 1,29, que é o índice da FIP. O IPCA. Não, o IPC da FIP. IPC-FIP. Mas também nós conseguimos antecipar, porque a gente negocia na campanha salarial também a PLR. Né? No nosso caso lá é EPR, Participação de Resultados. Nós conseguimos fechar com um valor mínimo para ser pago no ano que vem de R$7.000. Né? E é linear? Este R$7.000 é linear. Para todos? Para todos. Quem ganha mais do que R$7.000, aí você tem um escalonamento proporcional para que todos possam receber pelo menos o seu salário integral. Bacana. Agora, todos aqueles que ganham menos de 7.000 ganham 7.000.
né? Se a pessoa, digamos, tem um trabalho lá e no salário de R$3.000, ela vai ganhar 7 mil. É um valor expressivo, um valor alto pelo padrão de PLR que nós temos no Brasil. Exatamente. Bom, foi um belo acordo, hein? Belo acordo. Foi, assim, a gente conseguiu avançar em outras questões mais administrativas também, sim. Né? Conseguimos colocar no acordo coisas importantes, como, por exemplo, nós tínhamos uma prática que o metrô fazia, né? De pagar o adicional noturno até o final da jornada. Tá. Então, porque o adicional noturno é até às 5 horas da manhã. Sim, sim. Né? Mas a gente conquistou, em 2013, um acordo com o metrô, que o metrô paga até o final da jornada. Então, se o trabalhador trabalha até às 6, ele ganha também o adicional noturno até às 6. Se ele trabalha até às 7, ele ganha até às 7. E se eventualmente tem que fazer alguma jornada mais extensiva, extraordinária, tal, ele vai também receber o adicional noturno até a hora que ele trabalhar. E a gente conseguiu tirar isso, que era um compromisso formal, através de uma carta, nós conseguimos também firmar no nosso acordo coletivo. Então passou a ser uma cláusula da convenção. Passou a ser uma cláusula da convenção. Importante. Então a gente avançou também no ponto de vista das cláusulas no nosso acordo coletivo. Nós consideramos, a diretoria do sindicato avaliou, né, que para o momento, para a situação que nós vivíamos, foi importante fechar esse acordo, assim como no ano passado. Né? No ano passado também, naquele cenário de reforma trabalhista, aquela luta toda, o metrô não pagou para ver e fechou um acordo com a gente também, mantendo o nosso acordo coletivo e tendo algumas vitórias e alguns avanços também. Bacana, bacana. É importante esse relato, né? Porque é claro que é uma crise, é um cenário de forte agressão aos direitos e conquistas dos trabalhadores, a organização sindical, porque quando corta o custeio, ataca, né, digamos, a jugular do movimento sindical. Mas o sindicato, quando a direção ela tem cabeça, ou seja, ela pensa os seus atos, e quando se apoia na base, porque são duas coisas, né, ter clareza e firmeza na direção e ter apoio da base. É possível acontecer o que aconteceu com os metroviários. Não estou dizendo que mecanicamente isso vai se reproduzir em outras categorias, mas você cria as condições para que isso aconteça. Então, parabéns aos metroviários. O Wagner já citou aqui o Fajardo das 3 conquistas importantes e alguns desdobramentos das negociações também relevantes para os trabalhadores. Aviso Eduardo, nosso implacável diretor, que temos um intervalo com a UGT, União Geral dos Trabalhadores, e parece que é uma fala do Ricardo Patá, presidente. É isso? Vamos lá? Patá, esse ano é um ano eleitoral. É necessário que o movimento sindical una forças e tente equilibrar esse desequilíbrio que nós vimos o ano passado no Congresso Nacional? Com certeza absoluta, foi um dos temas, inclusive, na abertura do Congresso, que a arma mais importante que temos é o voto. E, com certeza, esse último Congresso foi um dos piores congressos que o Brasil, infelizmente, teve. Tivemos a infelicidade de perdermos nas eleições últimas mais de 40 representantes dos trabalhadores e aproveitaram com certeza dessa situação e utilizaram a cartilha ultraliberal, que é aquela que prega, inclusive, não existir sindicatos, que prega a negociação direta trabalhador com empregado, num Brasil que tem milhões de pessoas na informalidade, na precariedade, com discriminação racial, não ter sindicato. Esse seria, na realidade, um crime gravíssimo ainda de lesa pátria. E com certeza é o momento de conscientizar-nos. Não podemos mais errar em ter pessoas que ocupam a presidência da República e vários cargos importantes para dilapidar o nosso país, tirar os nossos sonhos, tirar a possibilidade dos nossos filhos estudarem, matar a nossa saúde. A saúde do Brasil é doente. Chega, o Brasil é maravilhoso, o povo brasileiro é extraordinário, não merecemos esse desrespeito. Então a eleição desse ano com certeza vai ser um marco, porque nós vamos com certeza absoluta colocarmos lá na Câmara dos Deputados, no Senado, nos estados como governadores e no país como presidente, pessoas que tenham 4 características importantes. Tem que estar longe da corrupção. Não pode ter um fio de cabelo perto da corrupção.
Tem que ter pessoas que têm capacidade de gestão e gostem do povo, tenham sensibilidade ao povo e às demandas da sociedade e principalmente gostem do cheiro do povo. Muito bem, voltamos com o Repórter Sindical Mundo do Trabalho no ar. Hoje o segundo programa da série Sindicalismo e Conquistas. O Wagner Fajardo, coordenador dos sindicatos metroviários, já elencou aqui 3 conquistas importantes, que é o reconhecimento dos trabalhadores de algumas linhas, 2 linhas, como integrantes da categoria, porque de fato são, pelo TST, também a readmissão de trabalhadores mandados embora arbitrariamente durante uma greve e uma boa negociação coletiva. Portanto, há conquistas, não há apenas perdas e lamúrias no movimento sindical, não. Eu quero voltar, Ariane Soares, para que ela encaminhe mais perguntas aqui ao nosso convidado, o Fajardo. Pode ser? Podemos. A pergunta de agora, ela foi feita em áudio. Quem mandou foi o Alcides Amazonas, ele que foi secretário-geral dos sindicatos condutores. Então vamos ouvir aí a pergunta do Amazonas. Opa, quero aproveitar e cumprimentar aí João Franzin, cumprimentar o entrevistado de hoje, que é o Wagner Fajardo. E eu gostaria de que ele fizesse aí uma fala, na realidade uma pergunta que eu faço é o seguinte: o movimento sindical, os sindicalistas tiveram momentos de altos e baixos nesse último período. Na era Lula, Dilma, foi um período de ascensão, de muitas conquistas. E eu gostaria que o Fajardo falasse um pouco sobre o atual momento, né? As consequências da reforma trabalhista que foi feita para os trabalhadores. Qual o impacto que tem perante os trabalhadores a atual reforma trabalhista, assim também como a terceirização. A terceirização também é uma questão importante, eu gostaria que ele opinasse sobre isso. Inclusive, destacando aí um pouco sobre o trabalho intermitente. Acho que isso é fundamental. Se ele tiver tempo também, aí no programa, falar um pouco do que ele está, qual é a visão dele sobre essa situação aí do sistema de transporte sobre trilhos. Ontem eu estava percorrendo a Avenida Anhanha Melo e lá eu vi uma importante obra lá daquele monotrilho, VLT, uma boa parte tudo parado, com obras paradas e um grande transtorno no trânsito ali. Qual a opinião dele sobre essa obra do VLT ali na Zona Leste, pegando ali a Avenida Anhanha Melo, seguindo pela Avenida Sapopemba? Era isso, um grande abraço para ele, para o João Franzin e para todos que aí da TV. Tive a oportunidade de participar recentemente aí e foi muito positivo e repercutiu bastante. Sucesso, um abraço. Obrigado, Amazonas. Ele fez um cenário aqui, vamos tentar abarcar. Você tem uns 15 programas aí para responder. Exatamente. Mas eu vou tentar ser telegráfico. Aqui mais uma questão me chamou a atenção, importante, que o Amazonas levantou, que é a questão da terceirização. Eu quero puxar isso porque nós sofremos um revés muito importante nesse último período, porque o metrô Priva está terceirizando todas as bilheterias do metrô. Isso é uma terceirização extremamente danosa para os trabalhadores e para aqueles postos de trabalho. Para vocês terem uma ideia, esses trabalhadores estão trabalhando na bilheteria ganhando um salário de R$800. Não brinca. R$800 Mas como assim? para 6 horas. Do salário Porque é 6 horas. Jornada de 6 horas. Então eles pagam proporcional, né? E é um absurdo, né? Uma precarização tremenda. Nós tentamos resistir, mas você sabe que esse processo não é simples, né? Nós não tivemos nenhuma demissão motivada por isso, até porque existia uma falta de funcionário muito grande no metrô, né? Havia uma contenção muito grande, então nós tivemos essa derrota. A pergunta do Amazonas fez me lembrar da importância de denunciar esse tipo de prática, né? Que é um processo de terceirização precarizante, né? A terceirização já é um processo precarizante, mas essa é muito mais. Só para você ter uma ideia, um bilheteiro do metrô, né,
trabalhar, que ainda tem várias bilheterias em funcionamento, o salário mínimo desse trabalhador é R$ 2.100, né? Esses trabalhadores estão sendo para trabalhar 6 horas diárias com nenhum direito. A empresa, quando anunciava a contratação, ela dizia que pagava até vale transporte. Puxa vida. Né? Então, vocês terem uma ideia como é precarizante. É 1/3, né? Reduziu para 1/3 praticamente. Quer dizer, então é um processo extremamente danoso, né? Que a gente tem que denunciar mesmo. Agora, com relação à questão da reforma trabalhista, né? Na nossa categoria isso não impacta tanto, mas nos terceirizados isso é um desastre, né? A reforma trabalhista, com certeza, né, inspirou esse contrato coletivo que o Sindicrep fez para os trabalhadores da Via 4. Né? E para todos os trabalhadores do setor de concessão que a CCR trabalha, tem esse acordo coletivo danoso. Né? E você acha que ali, no caso, houve a prevalência do negociado sobre o legislado? Ali tem a prevalência do negociado sobre ser legislado e tem a prevalência da vontade da empresa, porque o sindicato é absolutamente patronal. Sim. Ele não tem negociação. Né? Os trabalhadores da Via 4 repudiam o sindicato de forma veemente. Né? Eles não consideram o sindicato como sindicato representativo deles. Né? Por isso eles comemoraram muito quando a gente conseguiu essa vitória. Então, se sindicalizando ao nosso sindicato, isso é uma conquista importante, embora a gente tenha feito isso, estamos fazendo isso com muito cuidado, porque do jeito que a empresa pode ser que ela queira perseguir o trabalhador que se sindicalize. Então, nós estamos tratando isso com muita cautela para não expor nenhum trabalhador. Agora, com relação às outras questões que o Amazonas coloca, eu acho que assim, a reforma trabalhista, ela impacta o mundo do trabalho, né? Ela tira direitos e toda categoria que não tem o mínimo de organização, o mínimo de representatividade ou algum sindicato combativo, ela vai sofrer muito com isso. Né? Os direitos vão ser dilapidados porque o negociado sobre legislado em categorias não organizadas, né, é a vontade do patrão, né? Porque ele vai fazer o que quiser. Com relação a essa questão do monotrilho, do setor de transporte aqui na capital, né, e aqui na cidade de São Paulo, esse é um problema que é o problema da privatização. Né? Essa linha que o Amazonas está falando, né, o governo do estado está gastando dinheiro nessa linha, investindo, né, e a promessa, e a gente está tentando ver se esse novo governo, o Márcio França, dá uma barrada nisso, né, mas objetivamente a privatização dessa linha já está marcada para o mês de junho. Tá certo? A licitação está marcada para o mês de junho. Ou seja, eles têm pressa. Eles têm pressa. A privatização tem pressa. Né? E essa questão da linha 15, que é essa linha que o Amazonas citou, né, é uma linha que já ali era para ser metrô, criaram essa história, o Serra inventou essa história do VLT, né, colocou esse monotrilho, e esse monotrilho ele não transporta a mesma quantidade de pessoas e mesmo assim está completamente atrasada a obra, completamente atrasado as entregas, né? Teve um monte de processos nebulosos que envolveram essa obra, né? A promessa deles é entregar até o final do ano, mas a gente acha pouco provável que essa questão se concretize. Aliás, andam inaugurando obras inacabadas, né? Houve lá em Guarulhos, lá próximo ao aeroporto, um caso assim, e outros tantos, né? No metrô. No metrô, a linha 5 tem estação que está funcionando precariamente. Na última chuva forte que deu, a estação Adolfo Pinheiro parecia uma cascata. Pois é, então há que se responsabilizar os governantes por esses atos, né? Esse oportunismo rasteiro eleitoral e irresponsabilidade, né, de entregar uma obra que põe em risco os usuários daquele serviço e daquela localidade. Ariane, senhoras, eu queria saber se você pode encaminhar pelo menos mais uma ou duas perguntas ao nosso Wagner Fajardo. Pode ser? Vamos, nós temos bastante perguntas. Vitor Nuzzi mandou 3, mas vamos encaminhar apenas uma. Ele é da Rede Brasil Atual, jornalista. Muito obrigada. Ele diz assim, a percepção... vamos encaminhar a outra. Os metroviários já avaliaram a possibilidade de liberar catracas ao usuário durante a paralisação? Nós já chegamos a avaliar. Essa é uma questão que sempre está na nossa pauta. Mas essa é uma questão, Vitor, bastante difícil. Né? Por que é difícil? Porque
A liberação de catracas é entendida pelo direito brasileiro como uma apropriação indébita. E o mais difícil dessa história não é isso, é que tem que ter um trabalhador que vai lá e abre a catraca. Tá. E esse trabalhador pode ser responsabilizado. Entendi. Não é uma coisa que você faz assim, não é um processo que você faz automaticamente, né? Os metroviários de Buenos Aires, eles têm muito essa prática, mas a situação deles lá é uma situação, o nível de organicidade e também de organização que eles têm, permite a eles fazerem esse tipo de coisa. Aliás, eles estão agora numa campanha salarial e eles têm feito isso. Eu estive no Chile, no encontro de metroviários da América Latina, né, que foi bastante interessante, porque a situação que a gente tem nos metrôs aqui na América Latina, com exceção da Venezuela, é de privatização para tudo quanto é canto. Tá. Né? Então, o único setor estatizante que a gente ainda tem, né, que aliás é uma coisa muito interessante, é o da Venezuela. Né? Tá. Mas uma outra hora a gente pode conversar sobre isso, porque é bastante interessante mesmo. Mas, Vitor, esse é um processo difícil. A gente está discutindo, tenta discutir na categoria, mas a nossa maior dificuldade é exatamente essa, porque você vai responsabilizar uma ou duas pessoas para... e que isso teria que ser um processo coletivo. A greve é mais fácil para a gente fazer do que liberar a catraca. Tudo bem, eu lembro que o nosso programa, este programa será exibido em Guarulhos, aqui na Grande São Paulo, no próximo sábado, das 20h30 às 21h30, canal 3 da NET. Então você, guarulhense, se quiser nos assistir, muitíssimo obrigado. E também passamos em Brasília, na capital federal, toda terça, das 18 às 19 horas, na TV Comunitária do Distrito Federal, canal 12 da NET. Então, um abraço a todos os nossos amigos e pessoas que nos acompanham em Brasília. Voltamos aqui com o Wagner Fajardo, que é o coordenador dos sindicatos metroviários e que está falando das conquistas da categoria, conquistas evidentemente lideradas pelo sindicato de classe e também respondendo a perguntas. É um programa que tem esse formato, a gente procura valorizar muito a participação dos internautas, dos telespectadores, etc. Então eu queria saber se para a nossa Ariane Soares, a gente pode fazer pelo menos mais uma ou duas perguntas ao Fajardo para que ele possa contemplar os que nos enviam perguntas e nos prestigiam. Claro, vamos encaminhar duas então para encerrar. Robson Gilgazola, jornalista da FEComerciários, diz assim: amigo Fajardo, qual é a principal reivindicação de caráter social da categoria? Agora temos uma pergunta também do Daniel Mazola. Ele é editor da Tribuna da Imprensa Sindical. Ele diz assim: segundo cálculos do Metros, que é o fundo de reserva que viabiliza um plano de saúde mais acessível aos aposentados, estará zerado em agosto. A empresa quer agora aumentar a contribuição dos funcionários ativos para sustentá-lo. Qual a solução que o sindicato apresenta? É o vetor do Rio, ele está se referindo que o Mazola é carioca. Aliás, ele me ligou para a gente conversar um outro assunto e eu perguntei como é que está o Vasco. Ele disse: olha, como eu sou flamenguista, eu estou feliz que o Vasco está perdendo só de goleada. É conselheiro do Flamengo, né? Então, vamos lá? Vamos lá. Começando aqui pelo Robson. Robson, a nossa principal batalha é a luta contra a privatização. Nós lutamos e a nossa principal reivindicação social é que a cidade de São Paulo tenha mais metrô, né, e que tenha metrô de qualidade e que tenha metrô estatal. Por quê? Porque nós entendemos que o transporte não é mercadoria, o transporte é um direito social e que, portanto, não pode ser mercantilizado através da privatização, com precarização das condições de trabalho dos trabalhadores, que automaticamente se reflete na prestação do serviço, né? Então, portanto, a nossa principal luta é por um transporte digno à população. Essa é a principal reivindicação nossa, é a principal luta nossa que nós desenvolvemos junto com a população. Do ponto de vista da resposta que o Mazola, nós estamos, Mazola, numa discussão, vamos ter uma assembleia, inclusive, na próxima terça-feira, cuja pauta é exatamente essa questão do plano de saúde. Nós temos um Instituto de Seguridade na nossa categoria, né, que é o Metros, e esse Instituto de Seguridade, ele tem tanto uma suplementação salarial para o aposentado,
como também ele administra os planos de saúde, tanto os planos de saúde dos trabalhadores da ativa, que é um dos melhores planos de saúde que tem para as categorias de modo geral, e tem também um plano de saúde para aposentado, né? Tá. Que é um plano de saúde que os metroviários custeiam com 2% do seu salário todos os meses. Então, quando você se aposenta, você teria esse plano de saúde. Acontece que o custo da saúde aumentou estratosfericamente, né? A inflação da saúde é a mais alta do que você tem no mercado, e o plano ele não está conseguindo se viabilizar, né? E tudo indica que ele possa terminar Então nós estamos discutindo, vamos abrir uma campanha, inclusive para ver se o governo do estado e o metrô ajuda a custear também esse plano, porque nós entendemos que só os metroviários não vão dar conta de fazer esse custeio. E vamos discutir na Assembleia quais as saídas e quais o que nós podemos fazer até setembro para não terminar esse plano de saúde. Essa que é a batalha que nós vamos travar. Então nós não temos uma receita ainda, mas olha, nós não estamos com o prato pronto. Nós estamos discutindo com a categoria quais são os caminhos que nós podemos trilhar. E a Assembleia será nesta próxima terça? Nesta próxima terça-feira, dia 15. No sindicato. Nós estamos convocando também todos os aposentados, estamos convocando trabalhadores da ativa, até porque essa é uma decisão que nós vamos ter que tomar coletivamente com a categoria, e uma luta que nós vamos ter que travar em unidade, né? Trabalhadores aposentados, trabalhadores da ativa, porque essa é uma luta que interessa a todos nós, né? Preservar a saúde daquele aposentado que dedicou sua vida ao trabalho e que merece um acompanhamento. Perfeito, obrigado. Mandar um abraço ao Mazola, agradecer pela participação, pedir por gentileza que ele estenda esse abraço ao Eusébio, presidente da Federação Nacional dos Frentistas, mandar também um abraço ao meu amigo Jandaia, que é diretor do Sindicato dos Hoteleiros de São Paulo e que me entregou um jornal da Confederação, onde é uma matéria da Federação da qual ele faz parte. Eu vou ler, depois eu te dou um retorno a respeito disso, viu, Jandaia? Não tive tempo não, que hoje em dia eu comecei cedo no Metalúrgico Guarulhos, fui para os hoteleiros, fui para a agência sindical, estou aqui, mas a vida é dura para quem é mole. Vamos em frente. Fajardo, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Tanto aqui no Repórter Sindical quanto na agência sindical, os metroviários sempre terão espaço, porque se trata de uma categoria muito importante, de um sindicato verdadeiramente combativo. E como é que faz para entrar em contato com o sindicato? Tem um site, tem um telefone? Nós temos nosso site, que é metroviários-sp.org.br, né? Nós temos o nosso telefone, que é o 2095-3600, que pode entrar em contato conosco, e também através do e-mail sindicato@metroviários-sp.org.br. E a sede fica no Tatuapé, é isso? Sede ali na esquina da Radial Leste com a Serra do Japi, entre as estações Carrão e Penha. Tá. Desculpa, Carrão e Tatuapé. Tá. Tá? Dá para ir de metrô, tá? Dá para ir de metrô. Beleza. Obrigado, Fajardo. Obrigado a você que nos acompanhou, Eduardo Sandoli, Gisele Lima, Ariane Soares, o Éder e os meninos da técnica. Muito obrigado pelo espaço. Na quinta-feira que vem estaremos aqui tratando novamente de um programa Sindicalismo e Conquistas. Não sei quem virá ainda, mas nós anunciaremos lá pelas redes da agência sindical. Forte abraço, até quinta-feira. A Agência Sindical apresentou Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar.